E vamos pro resumo do anime Monster Musume. Então não se esquece de curtir, de comentar e, se possível, se inscreve no canal. Rumo aos 10 mil inscritos. E muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo, curtindo e deixando seu comentário. É isso, vamos nessa. O episódio começa mostrando o protagonista acordando às 6h30 da manhã. Aparece uma garota deitada ao seu lado que aparentemente parece ser sua namorada. Então ele fala pra ela que já está na hora de acordar. Mas ela fala que quer esperar mais uns 5 minutos. Então, ao mostrar, é revelado que ela é metade cobra e que está toda enrolada no protagonista. Que ao se tocar que ela está na sua cama e aparentemente não é sua namorada, ele pergunta o que ela está fazendo deitada com ele. Então ela fala que estava frio demais para se esquentar sozinha. Então decidiu ir lá deitar com ele. E ao falar que vai se levantar para preparar o banho dela, ela não deixa. Então com sua cauda, ela o agarra e começa a apertá-lo. Então mais tarde, ao se levantar, o protagonista fala que precisa dar banho na Mia para ela acordar antes que ela durma de novo. E diz que fez bastante reforma para que a Mia pudesse ficar com ele. E por isso todos os cômodos da casa acabaram ficando grandes demais. E enquanto ele fica perdido em seus pensamentos, finalmente a Mia chega perguntando se o banho está pronto. E ao se virar, ele dá de cara com ela completamente nua. E enquanto ele tenta não se desconcentrar para olhar para ela, ela fala que leu que no Japão também tem fontes termais e que gostaria de visitar lá algum dia, de preferência junto com ele. Então, ao perceber que ele está olhando, ela chama a atenção dele. Então ele rapidamente se prepara para sair, dizendo que vai preparar o café da manhã. Só que rapidamente ela puxa ele pela cauda até a banheira, dizendo que sabe que ouviu falar que também existem fontes termais com banho misto e que gostaria que eles fossem lá algum dia. Mas ele responde que isso não pode ser uma boa ideia. Então ela continua dizendo que não gostaria de ir no banho misto se não fosse com ele. Então, antes que pudesse acontecer alguma coisa, ele rapidamente liga o chuveiro frio e sai de lá. E ao sair do banheiro, é mostrado que ele não estava tão calmo como ele parecia aparentar. Então mais tarde, é mostrado na televisão um grupo de idols formado somente por semi-humanos. E é o primeiro deles que está sendo formado agora e que já está fazendo bastante sucesso, desde a lei que foi aprovada há 3 anos atrás, onde semi-humanos e humanos fizeram um acordo para poder conviver em sociedade. A lei de intercâmbio entre as espécies, para que os humanos pudessem interagir com os semi-humanos, já que o governo os manteve escondidos por todo esse tempo. E desde então é buscado constantemente um intercâmbio cultural. E mesmo assim, aparentemente, o mundo não mudou tanto. Mas o protagonista meio que discorda disso, devido ao incidente que aconteceu pela manhã, dizendo que apenas há alguns dias atrás ele nunca imaginaria que isso fosse acontecer. Então, de repente, ele é surpreendido por uma mulher que parece ser agente do governo. Então ela pergunta se por acaso ele se esqueceu dela para estar tão surpreso. Então ela se apresenta como a coordenadora de intercâmbio interespécies, a agente Smith. Só que ele responde que sabe quem ela é e pergunta o que ela está fazendo ali. Então ela pergunta se pode tomar no café da manhã e ele já responde se foi só para isso que ela veio. Mas ela fala que está lá para ter certeza que ele não está fazendo nenhum tipo de atividade proibida com a Mia, já que qualquer humano que machucar uma interespécie pode ser penalizado, já que qualquer um que machucar as meninas que estão fazendo intercâmbio serão severamente punidos, de acordo com a lei de intercâmbio entre as espécies. E como ele é ignorante com relação a essas leis, ela foi até lá para supervisionar. Mas ele responde que foi ela que trouxe a Mia acidentalmente até a sua casa, já que ele não é um anfitrião oficial dela. Mas ela diz que não se lembra de nada disso. Então ele se questiona se ela realmente é uma coordenadora de intercâmbio de interespécies. Então ela fala que, deixando isso de lado, ela sabe que a Mia gosta dele e que por isso ele vai ter que estudar sobre a lei. Então ele responde que nunca machucou ela. E ela logo fala que machucar também se refere a retirar sua virgindade. Então ele já logo responde que nunca faria isso, mas ela diz que se ele quisesse, ele poderia. E pergunta se alguma vez ela já se aproximou dele, já que garotas costumam ser bastante passionais. Só que um humano se relacionar com a representante dos semi-humanos pode gerar um problema diplomático grave. Então, se algum dia ele acabar atravessando essa linha, ele pode acabar sendo preso.
e a Mia vai acabar sendo deportada para sua terra natal. Então, de forma bem direta, ela pergunta se eles já fizeram, mas ele jura que não. E só para provocar, ela fala que com certeza ele já pensou sobre isso, já que ela, apesar de ser uma lamia, ela é metade humana, além de ser bastante bonita. E também existe o fato dela estar apaixonada por ele. Então, de repente, a Mia aparece e puxa o protagonista até ela, perguntando para a mulher o que ela está fazendo, dizendo que ela vai se arrepender se por acaso ela encostar um dedo no protagonista. Então ela fala que estava apenas brincando com ele e que de qualquer forma ela já estava indo embora. E antes de sair, ela alerta o protagonista sobre evitar fazer qualquer tipo de atividade proibida. E enquanto eles ficam sentados no canto da cozinha, a Mia pergunta se atividades proibidas são tão problemáticas assim, dizendo que quando chegou lá, já que lamias têm metade inferior de uma cobra, à primeira vista, as pessoas já não gostam muito. Então ela estava preocupada caso ele não aceitasse. Só que ele foi bastante gentil, recebendo ela com um sorriso, e isso a deixou bastante feliz. Então ele fala que viu bastante da espécie dela no jornal ultimamente, e que para ele, ela não é tão assustadora. Então do nada, ela o agarra e joga ele no chão da cozinha, dizendo que o que é proibido não faz diferença para ela, e que por isso ela não se importa se por acaso ele tentar alguma coisa com ela, e que apesar de tudo, ela o ama. Então, quando eles estavam prestes a se beijar, o protagonista desiste, se desculpando, dizendo que ele não pode fazer isso. E ao perguntar por quê, ela pergunta se por acaso a lei é tão importante assim para ele, mas ele fala que não é isso que ele quis dizer, que na verdade ela está quase quebrando o seu braço. E enquanto a Mia chora se desculpando por ter feito aquilo, a agente Smith aparece para ajudar o protagonista a colocar o seu braço de volta no lugar, e percebe que ele está realmente sofrendo bastante por ter que lidar com isso. Então mais tarde, o protagonista mais a Mia saem num tipo de encontro, e é mostrado que a agente Smith explicou tudo o que eles deveriam fazer quando saíssem, que primeiramente ele nunca deveria deixar ela sozinha, que ele deveria sempre estar perto dela, para que assim ele possa ajudá-la, e que também ele deve mostrar para ela a cidade, mas ele pergunta se isso não é trabalho do coordenador. Mas antes de sair, ela avisa para ele que ele nunca deve levá-la a qualquer lugar inapropriado. Então voltamos para a parte que finalmente eles estão no encontro, e a Mia parece bastante empolgada com isso. E ao saírem, eles fazem diversas coisas juntos, como almoçar, jogar alguns jogos e tirar algumas fotos. E enquanto eles caminham, a Mia fala que nunca pensou que fosse se divertir tanto, e que pensava que o Japão fosse ser bem mais formal, mas tem vários lugares divertidos. Mas ela está um pouco desapontada, já que todo o espaço é bem pequeno, já que tudo é exclusivamente feito para humanos. Então o prota fala que nem tudo foi adaptado para as espécies ainda, então não há muito que ele possa fazer. Então enquanto eles caminham, eles acabam encontrando uma loja para todas as espécies. Então ela decide ir lá com ele, e ao entrar, ele acaba percebendo que aquilo lá é uma loja de lingeries. Então ele fala que vai esperar lá fora, mas ela o puxa de novo para dentro, dizendo que a agente Smith tinha dito que eles deveriam ficar juntos o tempo todo. E enquanto a Mia procura um biquíni para ela, o protagonista fica lá completamente perdido, dizendo que está se sentindo bastante desconfortável. Então ela pede para que ele escolha um biquíni, mas ele fala que não sabe muito bem como fazer esse tipo de coisa. Então ele acha melhor ela ir no provador. Mas ao chegar lá, ela acaba arrastando o protagonista junto, usando a desculpa de que eles têm que ficar juntos o tempo todo. E ela também quer que ele escolha o biquíni que ela vai usar. Só que ele fala que ela pode ficar com qualquer um e sai dali rapidamente. Só que ao sair, ele nota que está segurando alguma coisa estranha e fica olhando para aquilo, tentando adivinhar o que é. Então a Mia sai para fora do provador, pedindo desculpa por ter arrastado ele até lá, e pede para que o protagonista devolva sua roupa íntima. Só que aquilo acaba deixando ele mais confuso, tentando entender como isso funciona. Então ao sair, a Mia deu uma bronca do protagonista, mas ele fala que nem fazia ideia do que era aquilo. E enquanto eles estão meio que discutindo, um casal aleatório aparece
e começa a debochar da Mia, dando risada da sua aparência. Isso acaba deixando a Mia bastante irritada, e quando ela estava prestes a atacar o casal, o protagonista entra na frente e ele fala logo para ela se lembrar da lei que foi criada, onde é proibido tanto humanos quanto semi-humanos se atacarem, já que se ela machucar um humano, automaticamente ela vai ser deportada. Então de repente, uma multidão acaba se formando em volta e eles começam a tirar várias fotos da Mia. E mesmo o protagonista pedindo para eles não fazerem aquilo, eles não dão ouvidos. Então a Mia pede para eles saírem dali, para irem para um lugar mais reservado. E por algum motivo, eles acabam indo parar no lugar justamente onde era proibido os dois estarem. Só que sem muita opção, já que as pessoas estão procurando por eles, eles acabam entrando nesse lugar. E enquanto o protagonista, completamente nervoso, diz que ele só fez isso por causa de uma emergência, a Mia sai dizendo que acabou de tomar um banho e que a banheira deles não é tão grande quanto a do protagonista. Então ela vai direto para a cama e ao ir se deitar, o protagonista pergunta se ela está bem e ela fala que sim. E ao começar a fuçar as coisas, ela pergunta o que as pessoas fazem nesse lugar. E dando uma de desentendido, o protagonista fala que não faz nenhuma ideia. E enquanto eles ficam sentados esperando a situação melhorar um pouco, a Mia fala que acha que os humanos ainda não gostam deles, que talvez só são gentis por causa da lei. Então ela pergunta se ele só é gentil com ela porque tem medo de ser preso também. E ela fala que nunca faria nada com ele, mesmo se ele a machucasse. Então pergunta se ele ainda tem medo dela. Só que antes que ele pudesse responder, do nada, a porta do hotel que eles estão explode. E a agente Smith, com um esquadrão de seguranças entre as espécies, aparece, dizendo que recebeu uma denúncia de que alguém arrastou uma lâmina fêmea até aquele lugar com más intenções. Só que ao ver melhor, ela percebe que é o protagonista e a Mia. Então o protagonista pergunta como diabos ela soube, e ela fala que nunca se deve subestimar a habilidade do governo em coletar informações. Mas ela fala que na verdade eles só usaram o Twitter. Então depois de resolver toda aquela confusão, eles saem do hotel e ao andar pelo corredor, eles acabam dando de cara com o casal que estava debochando deles na outra hora. E ao verem eles, o casal acaba dando risada e debochando dela de novo. E dizem vários insultos. Então a agente Smith manda eles pararem com isso. E começam a dizer várias ofensas, o que acaba deixando a Mia bastante zangada. Só que de repente, o protagonista toma a frente e enfia a porrada no casal. E ao chegar em casa, a agente Smith cola um curativo na mão do protagonista, já que ele se cortou ao dar aquele soco. Então ele pergunta o que vai acontecer com aqueles dois, e ela fala para ele não se preocupar com isso, já que eles tiveram uma conversa e acertaram as coisas fora da corte. E continuando, ela fala que apenas para checar, ela pergunta se o machucado no rosto dele foi por algum motivo que tem a ver a Mia, mas ele logo fala que apenas caiu e se machucou. Então ela se despede dele e sai. Então a Mia vai até o protagonista e pergunta por que ele fez isso. E ele fala que só pulou na frente da casa dela porque ele achou que ela ia acertá-los. Mas ela fala que não é isso. Então ele fala que foi só uma briga normal e que não vale a pena ela ser deportada por causa de pessoas como aquela. E além disso, apesar dela ser de outra espécie, ela ainda é uma garota. Então ele se sentiu no dever de protegê-la e não ia permitir que eles a maltratassem. Então ela, completamente feliz, se joga no protagonista, dizendo que agora eles podem retomar de onde pararam. Só que ele fala para ela esperar, já que eles acabaram de se livrar dela ser deportada. Mas ela diz que não se importa com isso. Então de repente, a agente Smith aparece de novo, perguntando qual vai ser a janta de hoje. Então ela começa a implorar, dizendo que conseguir esse acordo foi bastante difícil. E assim termina o primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2. E não se esqueça de comentar e de curtir. E se possível, se inscreve no canal. Rumo aos 10 mil inscritos. É isso. Até!